A pior coisa do mundo é a fome. Eu sou negra e a fome é amarela. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. O que eu aviso aos pretendentes à política é que o povo não tolera a fome. É preciso conhecer a fome para saber descrevê-la. A fome também é professora. Porque quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. Nada é pior na vida do que a própria vida. Eu hoje estou triste. Estou sem ação com a vida. No nosso país, tudo está enfraquecendo. O dinheiro é fraco. A democracia é fraca. E os políticos? Fraquíssimos. E tudo que é fraco morre um dia. Os políticos sabem que eu sou poetisa. E que o poeta enfrenta a morte quando vê o seu povo oprimido. Catei papel. Recebi 6 cruzeiros. Pensei em guardar o dinheiro para comprar feijão, mas eu vi que eu não podia. Aí eu resolvi comprar um pão. Que efeito surpreendente causa a comida no nosso organismo. Eu, que antes de comer, eu via o céu, as aves, as árvores, tudo amarelo. Depois que eu comi, tudo normalizou-se. E eu passei a sorrir, como se eu tivesse presenciado um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer? Em dezembro de 1929, o editor da revista Cinearte, primórdio da crítica cinematográfica do Brasil, preocupado com a imagem do Brasil veiculada pelos filmes produzidos até então, escreveu indignado: "Quando deixaremos dessa mania de mostrar índios, caboclos, negros, bichos e outras aves raras desta infeliz terra aos olhos do espectador cinematográfico? Vamos que por um acaso um desses filmes vá parar no estrangeiro. Além de não ter arte, não haver técnica nele, deixará o estrangeiro mais convencido do que ele pensa que nós somos. Uma terra igual ou pior a Angola ou ao Congo." E assim ele desenhou as bases estéticas do cinema e do audiovisual brasileiros que predominam até hoje. Ele disse: "Fazer um bom cinema no Brasil deve ser um ato de purificação de nossa realidade através da seleção daquilo que merece ser projetado na tela. Nosso progresso, as obras de engenharia moderna, nossos brancos bonitos, nossa natureza." Assim foram os primeiros 30 anos do século XX, marcados pelo esforço de desmobilização política dos segmentos populares e pelo esvaziamento dos debates sobre o racismo na sociedade brasileira.
E o campo da cultura foi a arena fundamental deste esvaziamento. As elites brasileiras transitaram do eugenismo, que alimenta o prognóstico do editor da revista Cinearte, para a apropriação da cultura negra como símbolo da identidade nacional, que se tornará a marca do governo Vargas. Esses músicos negros, eles eram extremamente modernos, tanto no sentido ocidental, no sentido, né, dessa modernidade ocidental, que rediscute as relações urbanas, pensa na transformação social, e estão inteiramente antenados com os novos veículos culturais, da produção cultural, né, que é o disco, o teatro de revista, depois o rádio, e estão produzindo algo novo. Eles estão produzindo algo novo e eles descobrem o Brasil também, ou mais ainda, né? Porque essa ideia de que os modernistas da Semana de Arte são eles que descobrem o Brasil, valorizam as coisas nacionais, descobrem o verdadeiro Brasil, não querem mais ficar imitando a Europa. Esses intelectuais da Semana, aliás, eles vão todos lá ajudar na política cultural do Vargas, né? Todos ou quase todos. E não reconhecem esse movimento moderno, modernista, desses músicos negros, que estão inventando uma nova música brasileira, e muito antes de 20. O lundu já é uma invenção, o machixe, o lundu, o choro, e o samba foi gravado em 1917, anos antes da tal da Semana. O que é gravar o samba, senão o Dongo está pegando algo da tradição? Ele está descobrindo o Brasil, ele está trazendo o samba rural baiano e o jongo do Sudeste. Ele pesquisa cultura afro-brasileira e vários outros. Depois, nos anos 30, a gente vai ter músicos. Ainda o próprio Pixinguinha grava pontos de macumba. Ele está fazendo o quê? Ele está pesquisando, está trazendo, está descobrindo pontos de macumba para virar produto comercial, arte. Pixinguinha está fazendo arte com a cultura popular, e não foi só ele. Pelo telefone, samba carnavalesco, gravado por Baiano e o Corpo de Coros, para a Casa Edson, Rio de Janeiro. O chefe da folia, pelo telefone, manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de velar. Ai, ai, é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de velar. No caso do samba, o samba é um nome genérico de festa, em todo o Brasil também. No caso do Rio de Janeiro, samba, festa, batuque, fazer um samba seria fazer uma festa também. O gênero, aí é interessante a gente pensar como é que emerge o gênero musical samba. E aí não tem muito jeito se a gente não entra com a indústria fonográfica, que grava o chamado primeiro samba em 1917, em janeiro de 1917. Aí a pergunta que eu sempre faço é: quem é que disse que aquilo era samba? O Donga, que vai na Biblioteca Nacional, em dezembro de 1916, registrar a sua autoria de um samba. Ele quis que chamasse samba. Eu então saísse dessa esquisitice de disse não disse. A política racial predominante, que vigorava no Brasil naquele momento, era uma política racial no sentido de embranquecer a população brasileira. Essa eugenia, ela está presente de maneira muito objetiva na educação que se construía naquele momento, no início da República. Isso é muito importante que a gente saiba, porque há todo um esforço político
Na sociedade brasileira, a partir das lideranças, mas que envolvia muitos intelectuais, muitos acadêmicos, né, como é o caso do Afrânio Peixoto, podia citar aqui muitos outros nomes, para a construção de um sistema educacional que fosse eurocêntrico, que fosse embranquecedor culturalmente, já que aquela política de imigração, né, os próprios intelectuais que projetavam o embranquecimento da população através da imigração, principalmente de italianos, eles davam 100 anos. Né? Tem um texto clássico do João Batista de Lacerda em que ele afirmava que em 2012 a sociedade brasileira seria branca, né? Seria parecida com uma sociedade europeia em função do investimento feito pelo Estado brasileiro para embranquecer a população. João Batista de Lacerda fala isso em 1911. Ele vai num congresso internacional, primeiro Congresso Internacional das Raças, e leva essa tese de que em 2012 o Brasil seria um país branco. Mas eram 100 anos de previsão. E depois do Estado Novo, com essa luta política que a Frente Negra realizava juntamente com muitas outras instituições, no sentido de incorporação do negro no nacional, lá nos anos 30, e com evidências de que essa política racial embranquecedora da aparência das pessoas através da miscigenação não estava dando o resultado que se previa no início da Primeira República, se buscava, então, a construção de um embranquecimento cultural, a partir, sobretudo, desse eurocentrismo no âmbito da educação, né, que é um elemento fundamental para alimentar o racismo, que é estruturante para as relações que foram historicamente se estabelecendo na sociedade brasileira. Então, criou-se no âmbito da educação no Brasil um ciclo vicioso entre esse eurocentrismo e o racismo, né? O eurocentrismo afirmado alimentava o racismo, que por sua vez alimenta o eurocentrismo nesse ciclo vicioso que resulta num sistema educacional ainda hoje muito eurocêntrico, né? Todos eles tinham essa ideia de que vai desaparecer, que a cultura popular ela não vai resistir aos avanços da modernidade. E por isso eles vão buscar. No caso do Mário, ainda tem uma proposta estética, artística, de criar a música brasileira a partir da autenticidade da nação lá no mundo rural. O Mário, ele tem uma série de contradições, né? Por um lado, ele é fenomenal. Ele funda, né, o primeiro grande centro de pesquisa. Em 36, 37, 38, ele é secretário de Cultura de São Paulo. Ele ali faz uma revolução na política cultural da cidade. E ele faz pesquisa no interior de São Paulo, chama o Lévi-Strauss, a Dina Lévi-Strauss, eles vão ser ali a base da fundação das cadeiras, né, de cultura da USP, da antropologia. Ele é um cabeção de pensar uma política cultural, inclusive pensa o patrimônio imaterial, não é? O IFAM. E é um pesquisador inegável. O problema é que aí também, como que ele faz a pesquisa? Ele também naquela época, né, ele acaba não reconhecendo muito, ele não reconhece a força da produção musical e cultural daquelas pessoas. Ele é um pesquisador, né? Como se trata tudo como se fosse fonte, né? Base para alguma coisa que ele vai criar ou que alguém vai criar. Mas ele organizou, ele tinha uma relação interessante com os pesquisados, né? Então, não é para cancelar o Mário, mas ao mesmo tempo ele tem uma relação muito difícil com a música urbana, com o samba, com o machixe, com o choro. Ele não reconhece os produtores dessas músicas como fazendo música brasileira, como extremamente modernos. Ele acha que o Pixinguinha é incrível, mas não coloca no mesmo patamar que ele ou que outros músicos brasileiros. Ele lida com a cultura popular, mas de uma forma hierárquica. Quer dizer, a ideia de uma cultura brasileira para ele é outra coisa, difícil até de entender, porque é um projeto erudito, não deixa de ser um projeto erudito baseado na cultura popular. O Pixinguinha era consultado por ele. Ele gostava de samba. Senão ele não era um bom sujeito. Mas ele admirava, mas ele não reconhecia o talento, a força, a inovação e a modernidade. Então, para mim, ele mantinha as hierarquias.
Paralelamente a isso, a gente também vai ver a emergência de uma série de organizações de afirmação da raça, que são esses clubes sociais negros que vão aumentando em quantidade, esses jornais de imprensa negra. Tudo isso vai dar a medida desses esforços de contrapor, né, essa imagem de que gente negra não teria mais lugar na história do Brasil. E eles vão se encontrar, e vão trocar, e vão fazer festa. E principalmente vão ocupar o carnaval, vão transformar o carnaval branco na cidade. O carnaval foi um espaço de luta. Dentro da política municipal, havia também uma tendência de expulsar do centro da cidade aqueles batuques, aqueles centros religiosos. Se fosse longe do olhar do branco, até pode, desde que não incomode a vizinhança, até pode. Que o carnaval, no modo de ver, se torna tão fundamental na sociedade brasileira, especialmente na sociedade carioca, porque passa a ser o lugar que pode. Se o branco pode, no carnaval, romper determinadas regras, é só olhar. Por que nós não podemos também? Esses intelectuais brancos, jornalistas, queriam fazer um carnaval de Veneza, de Florença, de Nice. E aí voltavam aqueles carros, alguns eram até abolicionistas, esses carros. Mas a ideia era para o povo ficar olhando e admirando. Obviamente, no carnaval seguinte, né, já tinha um rancho, já tinha um cordão atrás das grandes sociedades. E aí a sociedade saía no carnaval, em geral todos se encontravam ali na Praça 11, essa é a origem da Praça 11 como local de encontro das escolas de samba. Esses blocos, essas associações já se encontravam antes ali, e faziam também bailes ao longo do ano. Essas associações funcionavam onde? Em cortiços, na casa de alguém, às vezes conseguia alugar alguma coisa. Muitas dessas associações também ligadas aos sindicatos portuários, todos ali perto da região do Portuário, do Rio de Janeiro. E todos esses grupos carnavaleiros vão virar escolas de samba, vão se nomear, ninguém vira. É a mesma estrutura da associação carnavalesca, do rancho, do bloco. Há um determinado momento que eles vão chamar aquela instituição maravilhosa de escola de samba. A forte campanha migratória que o governo brasileiro desenvolveu na Europa desde o final do século XIX, que buscava atrair trabalhadores para as lavouras do café e para ocupar áreas remotas, trouxe milhões de imigrantes europeus, japoneses, sírios e libaneses, entre outros. E se direcionou também para os Estados Unidos. No início da década de 20, um grupo de afro-norte-americanos, buscando escapar da violência e do racismo que enfrentavam em seu país, foram atraídos pela propaganda que o Brasil fazia de si mesmo como um paraíso da democracia racial. Mas suas esperanças teriam outros rumos quando o governo brasileiro ficou sabendo que pessoas negras dos Estados Unidos se mobilizavam para comprar terras no centro-oeste brasileiro. O assunto virou tema de debates no Congresso e logo esse sonho de cidadania plena dos negros norte-americanos foi interditado pelo argumento que a vinda deles poderia perturbar a ordem pública no Brasil. A ética do silêncio, mais uma vez, desenvolveu um argumento sofisticado para não turvar a imagem do Brasil como paraíso da democracia racial. A recusa dos vistos foi justificada somente como uma preocupação com a segurança nacional. Quando eu comecei a fazer o doutorado, eu lembro que eu li um livro de um antropólogo dizendo que o movimento negro brasileiro seria uma cópia em menores proporções do que acontecia nos Estados Unidos nos anos 60. Então eu fui procurar e comecei a encontrar repercussão do movimento negro brasileiro nos jornais da imprensa negra ainda nos anos 30. E aí vi que tinha muita coisa sobre relações raciais no Brasil desde 1914, em função de uma entrevista longa do Coronel Roosevelt, que foi presidente lá nos Estados Unidos, e essa entrevista foi publicada lá, e ele falava muito sobre o Brasil, com características
muito específicas sobre a sociedade, a organização, a questão do racismo, que ele não via aqui no Brasil como via lá nos Estados Unidos, a linha de cor. Isso repercutiu muito, a própria imprensa negra republicou essa entrevista, o Chicago Defender, o Baltimore Afro-American republicaram essa entrevista do Coronel Roosevelt. Então, os negros norte-americanos passaram a olhar muito para o Brasil, para o que acontecia no Brasil, especialmente a partir desse momento, ali meados da década de 10 do século 20. O diretor do Chicago Defender foi fundado em 1905 e se tornou um grande jornal da imprensa negra. Inclusive, ele não só circulava na região de Chicago, todo dia, como tinha uma edição semanal aos sábados que circulava em todo o país. Era um jornal que tinha uma circulação nacional. O Robert Abbott, dono, editor do Chicago Defender, muito curioso, né, com essa suposta ausência da linha de cor no Brasil. Ele tenta várias vezes conseguir o visto para vir visitar o Brasil, passar uma temporada aqui, e tem o visto negado várias vezes. Mas então ele consegue vir ao Brasil em 1923. E aqui no Brasil, ele estabelece intercâmbios. Ele fica sabendo do movimento pela criação de um busto em homenagem à Mãe Negra em São Paulo, que o pessoal do Clarim da Alvorada, né, o José Correia Leite, vários outros militantes buscavam a criação dessa homenagem à Mãe Preta. E ele vivencia um pouco dessa movimentação enquanto estava no Brasil, em 1923. Quando ele volta para os Estados Unidos, ele tenta ter notícias sobre o que estava acontecendo, através de um padre se chamava Olímpio, se eu não me engano. O José Correia Leite narra essa história no livro, né, E Disse o Velho Militante José Correia Leite. O fato é que ele, através desse padre, aqui do Rio de Janeiro, ele começa a receber os jornais, as edições do Chicago Defender, e começa a mandar para os Estados Unidos o Clarim da Alvorada, que é o jornal que ele fazia desde 1924 e que se torna um jornal importante para o movimento negro, sobretudo no finalzinho dos anos 20, 1928, 1929. O Clarim da Alvorada ganha uma repercussão grande, inclusive pela postura evidentemente antirracista, né? As primeiras décadas desse século, o eco ainda da campanha abolicionista ainda estava nos nossos ouvidos. E naquelas primeiras décadas do século, a influência do movimento literário, cultural do início, do fim do século passado, ainda era forte no nosso meio, né? Então, aquelas pessoas, aqueles vultos da abolição, como Joaquim Nabuco, Joaquim Serra, Rebouças, Patrocínio, e aqui em São Paulo, Luiz Gama, Antônio Bento, eram ainda as pessoas que a gente tinha muito respeito, muito orgulho por isso. José Correia Leite dizia que era garveísta. Ele se dizia um panafricanista e ele criou uma coluna no Clarim da Alvorada chamada O Mundo Negro para repercutir as notícias da comunidade negra na diáspora africana, o que é muito interessante, né? No início do século XX, na década de 1920, uma coluna num jornal da imprensa negra repercutindo o que acontecia com a população negra no mundo. Então havia essa circulação de ideias, de referenciais, de exemplos, de possibilidade de inspiração. O que eu encontrei no arquivo, que eu não imaginava, era principalmente entre 1935 e 1937. Eu encontrei 20 reportagens, sempre na edição nacional, na edição de sábado, que circulava nacionalmente, do Chicago Defender, apresentando a Frente Negra Brasileira para o público negro norte-americano como uma das maiores. Em alguns momentos eles chegam a dizer a maior organização política brasileira, a organização mais poderosa. É muito interessante ver que eles se inspiraram e eles utilizavam inclusive expressões como direitos civis, né? Isso é algo que revela a importância dessas conexões transnacionais, né? Por isso que eu sempre tenho usado a ideia de movimento negro como movimento transnacional. Certa vez, na redação do Clarim da Alvorada, apareceu um grupo de baianos que se prontificou a colaborar. E foi daí que começamos a conhecer melhor o movimento panafricanista, o movimento do Marcos Garvey. Um movimento gaveísta entre nós ficou restrito.
mas serviu para tirar certa dubiedade do que nós estávamos fazendo. Fomos descobrindo a maneira sutil do preconceito brasileiro. A maneira de como a gente era discriminado. A organização que ganha mais projeção, né, que se torna mais conhecida, que reúne diversas organizações que já existiam em torno de uma frente, né, que acaba se tornando numerosa, acaba se tornando, de fato, uma força política no Brasil na primeira metade do século XX, é a Frente Negra Brasileira, né? José Correia Leite, do Clarim da Alvorada, divulga um chamado, um editorial convocando a criação de uma Frente Negra. Na verdade, o José Correia Leite, o grupo do Clarim da Alvorada, começam a chamar a construção de uma organização política que ele chamava de Congresso da Mocidade Negra no Brasil, ainda em 1929, para pensar os problemas do Brasil e pensar a própria organização política da população negra para resolver problemas como a questão da educação, que era um problema crucial para a população negra, o acesso à escola, o acesso à educação. Mas em 1930, a gente já encontra, no finalzinho do ano, um editorial do Clarim da Alvorada chamando a criação de uma Frente Negra, que vai reunir esses diversos grupos que já existiam numa organização política que vai, inclusive, se tornar um partido político, o que é muito interessante, porque é o segundo partido político negro criado nas Américas, né? O primeiro partido político negro criado nas Américas foi criado em Cuba, no iniciozinho do século XX, 1909, se eu não me engano, e foi uma organização que tem uma história muito trágica, né? Muitas pessoas foram assassinadas, as pessoas desse partido, né? Partido Independiente de Color, Partido Independente de Cor. Passou o ano de 1930. No ano seguinte, a Frente Negra Brasileira, com o nome de frente, porque estava em voga essa palavra nos meios revolucionários brasileiros. Era frente daqui, frente dali. Aí começou outra fase do movimento negro, a mais agitada e mais forte. Porque foi quando o negro tinha também de enfrentar a crise econômica que vinha de 29, envolvendo os Estados Unidos. Houve uma pressão maior para que se procurasse resolver os problemas. Aqui no Brasil, a bomba tinha estourado mais pro lado do negro. O subempregado. A Frente Negra ela é fundada em 1931 em São Paulo, se espalha por vários estados brasileiros e, inclusive, inspira a construção de organizações semelhantes em outros estados. Tinha a Frente Negra aqui no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, em Madureira. Tinha uma escola da Frente Negra em Madureira. A Frente Negra Brasileira foi um esforço de unificação da luta contra o chamado preconceito racial naquele momento. Houve muitas divergências, né? Ainda na criação do Estatuto, um dos personagens que mais batalhou pela criação da Frente Negra, que é o José Correia Leite, que era panafricanista, né? Que era um sujeito que pensava a importância da luta internacionalmente, né? As conexões, as articulações, e divulgava isso no seu jornal. Ainda em 1931, na criação do Estatuto, o José Correia Leite rompe com a Frente Negra e cria depois uma outra organização. Da Frente Negra também sai o que depois se tornou a Frente Negra Socialista. Então a Frente Negra não consegue unificar a luta antirracista, a luta contra o preconceito racial naquele momento. Um dos jornais de janeiro de 1936 foi o que mais me chamou a atenção, porque é bem na capa, né, a manchete, falando sobre os planos da Frente Negra norte-americana, que teria se inspirado na Frente Negra Brasileira, isso bem ali em janeiro de 36. E nessa mesma edição de janeiro de 36 tem uma reportagem falando sobre o sucesso da Frente Negra e a inspiração que a Frente Negra gerou para a criação de uma organização semelhante em Porto Rico. Olha que interessante, em Porto Rico, em 1936.
Depois, né, mais tarde, através das pesquisas e do contato com outras pessoas que pesquisavam o mesmo tema, eu fiquei sabendo que há referências muito positivas também, como uma inspiração, um exemplo, da Frente Negra, em Moçambique, em jornais de Moçambique, em jornais de Angola. Mas isso só vai acontecer lá nos Estados Unidos 30 anos depois, né? O primeiro partido negro criado nos Estados Unidos é em 1966, exatamente 30 anos depois da Frente Negra. E muita gente olha para o movimento negro naquele momento e acha que era só a Frente Negra, né? Não, a Frente Negra representava uma frente, uma organização que se torna muito importante, inclusive numericamente era muito grande, com milhares de associados, né? De membros e tal, mas não era a única força política. Mas a luta da Frente Negra, evidente nas fontes, era pela incorporação do negro no nacional, em um nacionalismo que era, inclusive, exacerbado. Havia uma política que passava, por exemplo, pelo embranquecimento fenotípico, pela aparência das pessoas, através da imigração. Então, cerca de 1 milhão de pessoas que eram, principalmente da Itália, mas também de outras partes da Europa, com subsídios, né, financiados pelo Estado brasileiro, para promover, só no início da Primeira República, um embranquecimento da sociedade, né? Então isso era um projeto, era uma política racial estabelecida com financiamento público para fazer com que a aparência, o fenótipo das pessoas fosse transformado. Em 1988, quando eu desenvolvi o projeto documental chamado Memórias de Classe, tive a oportunidade de entrevistar Almerinda Farias Gama, um dos nomes de maior destaque na luta pelo direito do voto feminino nos anos 30. Eu fui a primeira mulher a ser eleitora. Eu digo isso porque até então a mulher não tinha direito do voto. O Getúlio deu direito de voto à mulher, a todos os cidadãos, e a primeira eleição que houve foi a eleição classista, delegado classista. A seguir, no mesmo dia, na mesma temporada, houve a eleição política. Quer dizer, eu votei o delegado eleitor como delegada eleitora para o deputado classista. Agora, no mesmo ano, vieram as eleições políticas, que eu e outras mulheres votamos. Agora, com o passar do tempo, algumas pessoas chegaram a pensar que eu tinha sido eleita deputada classista. Não cheguei a ser deputada classista. Não tive votos suficientes, nem no segundo turno, nem no primeiro, nem no segundo turno. Não consegui. A Frente Negra, por exemplo, apoia o Getúlio Vargas, né? Em 1932, Revolução Constitucionalista, a Frente Negra em São Paulo se posiciona a favor do Getúlio Vargas. Inclusive porque algumas das suas demandas políticas foram atendidas pelo Getúlio Vargas naquele ano de 1932. Então, o movimento negro realmente era um sujeito político, né, organizado, que tinha interlocução com o poder instituído, né? Eles eram recebidos pelo Vargas. Há registros, né, de que a Frente Negra foi recebida pelo Getúlio Vargas e algumas de suas demandas foram atendidas. O fato é que a política racial no Estado Novo muda, deixa de ser a política racial da Primeira República, que buscava o embranquecimento não só biológico, mas através da educação, através da cultura da população como um todo, né? Que eles chamavam de uma modernização, né? O Brasil entrar na modernidade seria embranquecer culturalmente e fisicamente. O Estado Novo vai incorporar esse negro no nacional de uma forma estereotipada, de uma forma limitada a determinados aspectos da sociedade, mas vai atender essa demanda. A Frente Negra é fechada, ela se torna um partido político em 1936, depois de uma batalha jurídica longa para conseguir se instituir como partido político e poder disputar a eleição. Mas em 1937 vem o golpe do Estado Novo, né, do Getúlio Vargas, e todas as organizações políticas são fechadas. A ditadura que é instalada e essa ditadura faz com que a Frente Negra desapareça, seja fechada. A luta antirracista permanece no início dos anos 40. Então surgem outras organizações, inclusive fora de São Paulo, né? A gente tem notícias da União dos Homens de Cor, que também acaba se espalhando por vários estados.
o Teatro Experimental do Negro, em 1944 ainda, né, sob a liderança do Abdias do Nascimento. Então há um esforço de rearticulação, de manutenção dessa luta contra o que chamavam de preconceito de cor, né? A gente chama hoje de racismo, mas, de fato, a desmobilização provocada pelo Estado Novo foi muito grande, já que era uma ditadura com perseguição, enfim, tudo que uma ditadura tem na sua pior face, né? O que fez Vargas? Ele vai investir numa determinada versão do Brasil, do samba, a identidade nacional, mas um samba mestiço, não é um samba negro. Ele elege o samba, né, pela centralidade do Rio de Janeiro. Ele vai incentivar as escolas de samba, a produção de samba, festas com músicas, sempre trazendo samba, festivais de música popular brasileira, onde o samba ocupava um lugar importante, os radialistas, mas o samba, a versão mestiça do samba, como contribuição de todos os brasileiros. E essa ideia da mestiçagem é que eu acho que o projeto político de Vargas vai ser a base para essa divulgação tamanha dessa ideia da democracia racial, porque culturalmente nos encontramos, culturalmente somos iguais. Mas, se a gente vê os programas de rádio, os artistas são todos brancos. Há uma liderança e um protagonismo dos maestros brancos, dos músicos brancos, dos intelectuais brancos, quase que tutelando, né, esse movimento que vem mesmo dos anos 10 e 20, que é uma mobilização, que eu chamo de mobilização cultural, musical na cidade do Rio de Janeiro, que nos anos 10, 20, ela está diretamente ligada à luta por direitos. O direito de festejar, o direito de ter a festa, ela se encontra com o direito de ir e vir, com o direito sindical, com trabalho, com salário mínimo, né? Com o sambista ter reconhecimento como trabalhador. E o problema é que o que vem antes é silenciado. Esses intelectuais começam a dizer que é o governo Vargas que inaugura tudo. Até porque são os modernistas de 22 que estão lá, né? Trabalhando lá no governo Vargas. Peraí. O governo Vargas, onde teve maior perseguição é Maracatus e Xangôs em Pernambuco. A gente tem fechamento de escolas de samba no Rio de Janeiro. Então, há uma estratégia de controlar essas instituições e permitindo, dando algumas, aí a oficialização dos desfiles das escolas. Mas a perseguição não acabou. Perseguição, o controle, o fechamento de escola de samba, de casa de santo, não acabou. Pelo contrário. A gente continuou com as perseguições religiosas. Gilberto Freire, ao dizer o seu nome, nos vem logo a lembrança do seu livro Germinal Casagrande Senzala. No contexto do segundo pós-guerra, tem uma grande reflexão, no mundo inteiro surgem várias reflexões sobre as relações raciais, um contexto forte do racismo nos Estados Unidos, questão da segregação racial na África do Sul, e o Brasil sempre foi visto como um grande laboratório dos estudos, da própria realidade das populações afrodescendentes, indígenas, como um laboratório internacional para o entendimento de como se davam as relações com um contexto de escravidão muito intenso por aqui. Então nós tivemos uma grande tese que é sempre atribuída ao Gilberto Freire, que é um autor que teve uma repercussão internacional muito expressiva, muito grande, e Casagrande Senzala se tornou uma obra de referência para entender as relações, as dinâmicas das relações raciais no país. Então, teve uma grande reação também a essa produção do Gilberto Freire, e o segundo pós-guerra marca essa tradição de estudos, de interpretações, de contestações ao pensamento freiriano, que é um pensamento que foi entendido e enquadrado como um pensamento de convivência harmônica, relativamente harmônica entre os grupos sociais que formavam o país, como descendentes de europeus, africanos e indígenas.
intelectuais. Uma das linhagens interpretativas muito significativas contra esse pensamento foi do Guerreiro Ramos, mas não só, de um grupo de intelectuais ligado ao Teatro Experimental do Negro, né, que foi fundado aqui na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, em 1944, sob a liderança do Abdias do Nascimento. Guerreiro Ramos é um dos intelectuais que integram um período do teatro experimental, particularmente entre 1948 e 1950, e ali há uma reunião de pessoas antirracistas, artistas, intelectuais do país inteiro, mas especialmente aqueles que habitavam no Rio de Janeiro. E o Guerreiro Ramos teve uma contribuição muito significativa porque, além de se envolver com o ativismo, com os experimentos que o teatro trazia para refletir sobre as relações raciais no país, ele teorizou sobre isso, ele formulou teses muito significativas que são atuais até hoje. Guerreiro Ramos não era exatamente oposto à ideia da formação de um povo, de uma contribuição que esse povo daria para o mundo, mas ele criticava essa ideia de mestiçagem que absorvia e minimizava a representação ou a contribuição afrodescendente indígena para a formação nacional. Então, há uma reflexão dele, que é original, que é pensar uma possibilidade de democracia racial. Ele não abdica dessa ideia, mas essa formação nacional própria envolvia o fortalecimento das origens étnicas, culturais e até subjetivas da população afrodescendente, da população negra. Então, a emergência dessa figura negra, da identidade negra, era muito expressiva. Ao tema do negro e à vida do negro. Como tema, o negro tem sido entre nós objeto de escalpelação perpetrada por literatos e pelos chamados antropólogos e sociólogos. Como vida ou realidade efetiva, o negro vem assumindo seu destino. Vem se fazendo a si próprio, segundo lhe tem permitido as condições particulares da sociedade brasileira. Mas uma coisa é o negro tema, outra é o negro vida. O negro tema é uma coisa examinada, olhada, vista ora como ser mumificado, ora como ser curioso, ou de qualquer modo como um risco, um traço da realidade nacional que chama a atenção. O negro vida é, entretanto, algo que não se deixa imobilizar. É despistador, proteico, multiforme, do qual, na verdade, não se pode dar versão definitiva, pois é hoje o que não era ontem e será amanhã o que não é hoje. Um dos maiores sociólogos brasileiros de todos os tempos, Guerreiro Ramos, autor de 10 livros e numerosos artigos, foi assessor do presidente Getúlio Vargas e um dos mais importantes nomes do ISEB. Então ele faz uma formulação para refletir sobre a questão do negro desde dentro, e esse desde dentro é a vida negra, as condições econômicas, sociais, culturais, mas também subjetivas. Essa é uma contribuição interessante que o teatro experimental do negro trouxe, e a teorização do Guerreiro Ramos deixa essa contribuição. Por que que Guerreiro Ramos tinha esse entendimento que fazia dele singular nessa interpretação do Brasil, em contraste com teses freirianas, em contrastes com as teses da Escola Paulista, por exemplo, do Florestan Fernandes, que o Florestan Fernandes, por exemplo, pensava numa integração social, econômica, política das pessoas negras no capitalismo moderno, enquanto que o Gilberto Freire pensava nessa assimilação dos grupos, uma contribuição original para a nação, uma coisa quase que essencial do povo brasileiro, cultural do povo brasileiro para o mundo. Já Guerreiro Ramos, ele tinha uma contribuição que envolvia um debate intelectual, uma contribuição vinda da influência do movimento de negritude, particularmente dos autores caribenhos que tinham escrito na França sobre a questão colonial, o anticolonialismo, e esse debate que envolvia o anticolonialismo e o existencialismo francês foi muito decisivo para a própria concepção do Guerreiro Ramos e do TEM também, que lia esses autores existencialistas, que lia também a Messezé, por exemplo, que é uma referência muito importante para o anticolonialismo e para o movimento de negritude, que é um movimento francófono, particularmente de intelectuais africanos
e caribenhos, que produzem uma reflexão ali no contexto do entreguerras na França e que teve um impacto fenomenal no mundo. E o Teatro Experimental do Negro foi quem melhor absorveu essas teorias. No Teatro Experimental do Negro, em particular, o Guerreiro Ramos ele contribuiu com uma técnica interessante que envolve o psicodrama, que era uma técnica artística para refletir sobre as condições das pessoas com as quais o TEM dialogava, trabalhava, né? O TEM é um teatro experimental que tinha como objetivo dar centralidade para a representação negra que até então era subalternizada, ou as técnicas de blackface eram muito comuns no Brasil e na América do Sul e nos Estados Unidos também. Então o TEM ele surge com esse objetivo de dar uma nova cena para a representação negra, mas isso extrapola a dimensão teatral ou artística e encampa uma questão social mais ampla. É nesse sentido que eles traziam pessoas negras que às vezes não tinham escolaridade, aí eles tinham, por exemplo, grupos de alfabetização, de formação, qualificação. O psicodrama entra esse aspecto de formação um pouco mais amplo, porque ele tinha como objetivo a formação teatral, mas também algo como refletir sobre a condição da internalização dos estereótipos raciais, dos estigmas, do colonialismo de modo geral. Então essa ideia de que o racismo ou o colonialismo ele teria um efeito de inferiorização que era muito arraigado, muito subjetivo, então eram preciso técnicas para se explorar essa situação, essa dimensão psíquica até das populações negras, das pessoas negras que estavam envolvidas com o TEM. Havia uma apropriação negra da noção de democracia racial no momento mesmo que ela estava sendo construída. A coluna Democracia Racial no jornal Quilombo, do Abdias Nascimento, é mais ou menos da mesma época que a noção de democracia racial, que não está em nenhum dos autores, né? O Gilberto Freire não escreve primeiro, nem o Democracia Étnica, dizia o Arthur Ramos. Aí ela vai sendo construída e nessa construção há uma apropriação negra. O Antônio Sérgio Guimarães é um dos sociólogos que primeiro coloca isso, mas o que ficou claro para mim nos últimos tempos é que, para além do Abdias, né, essa apropriação negra da noção de democracia racial me parece que foi central na própria construção da noção de nacional popular naquele momento, né? O nacional popular é visto como algo onde a questão racial estava ausente, quando tem um dos seus maiores ideólogos, o Guerreiro Ramos, né, que vai escrever em 1955 A Patologia Social do Branco, exatamente dialogando com Florestan Fernandes, que está falando na Patologia Social do Negro. Ele vai afirmar um negro que se move, que é uma construção, que não é uma essência, e pensar, né, sobretudo o branco do norte e do nordeste, né? Ele está pensando, né, o brasileiro mestiço é negro. Guerreiro Ramos, ele era um político também, né? Ele atuou muito no mundo intelectual, mas também no Estado, como um intelectual de Estado, e ele também se tornou político. Ele se tornou um deputado e no contexto da ditadura militar, vários deputados foram cassados, inclusive o Guerreiro Ramos, o próprio Abdias do Nascimento, que não era deputado, ele precisou se exilar. O Abdias do Nascimento, ele sai do país em 1968, que é um período em que o Brasil, o regime militar vai se endurecendo, né? Um período em que o autoritarismo de Estado se constitui de maneira mais significativa. O Abdias ele ainda seguia, mesmo depois de 1964, ele ainda seguia com o Teatro Experimental do Negro, numa condição mais frágil do que aquela que eles tinham vivido nos anos 50 e 40, por exemplo, e ele dava palestras
palestras, ele pintava, ele fazia algumas atividades que envolviam cultura e política. No mesmo ano em que Abdias sai do Brasil, ele foi dar uma palestra no centro acadêmico da Universidade de São Paulo, numa escola de direito, que fica no centro da cidade, né? E naquela ocasião já sofreu uma represália. Então a condição do Abdias também foi se tornando cada vez menor, de espaço mesmo de articulação. Então é um momento em que ele decide fazer o que é chamado de autoexílio, né? Eu acho que o Brasil não me deu o que eu mereço. Quando eu fui cassado, a minha ficha na comissão de inquérito do Conselho de Segurança começava assim: Alberto Guerreiro Ramos, mulato, metido a sociólogo. É a minha ficha no Exército. Eu olhei para o coronel e disse: cadê a ficha do doutor Afonso Arinos? Ele me deu a ficha do Afonso Arinos e eu disse: mas, coronel, não tem a cor do Afonso Arinos. Por que é que na ficha do Exército Brasileiro tem a minha cor? E depois desse negócio, metido a sociólogo. Eu não sou metido a sociólogo. Eu sou um dos maiores sociólogos do mundo. Está lá na minha ficha. Ele foi expulso do Brasil pela ditadura militar. Mas logo depois ele foi convidado a lecionar nos Estados Unidos em 1966. Ele faleceu em Los Angeles em abril de 82. A certidão de óbito dele, emitida pelo Consulado Brasileiro em Los Angeles, o coloca como branco à revelia da família. Ou a família aceitava essa imposição do cônsul, ou não teria como validar a morte dele no Brasil e abrir o inventário. E assim, temos mais uma forma em que opera a ética do silêncio no Brasil.